Boa noite a todos. Estamos ao vivo, dia 5 de maio de 2020, terça-feira, hoje para conversar com o doutor Davi Lago, mestre em Direito, falando sobre o seu livro Brasil Polifônico. Vamos chamando pessoas já para participar desta live com a gente, para ouvir, interagir, deixar suas perguntas para que o Dr. Davi Lago possa responder. Ele daqui a pouquinho estará com a gente. Ele é graduado em Direito e também é mestre em Teoria do Direito e é pesquisador do Instituto Pensando Brasil e também é pastor batista. Ele publica artigos regularmente no seu website, davilago.com. Ele é casado com Natália e também é pai de Maria. Agradecemos aí ao DG Bueno, que já está com a gente, minha mãe, o Niltinho também, um abraço aí a todos vocês que já estão aqui com a gente na live. Daqui a pouquinho, pastor Davi Lago, mestre em Direito, vai estar falando sobre o seu livro, Brasil Polifônico. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Minha voz, minha imagem, está bem? Ok. Vamos chamando outras pessoas para participar dessa live. Daqui a pouquinho, 9 horas, estaremos aí com a presença do Davi Lago. Daniel Godoy está conosco aí também. Muito bem. Eu vou convidar alguns amigos aqui, você pode fazer a mesma coisa, aperta aí o avião e vão convidando pessoas para estar na live com a gente aqui, para acompanhar a entrevista desta noite. Ok, vão convidando aí as pessoas e quero agradecer também ao meu tio, Sebastião, que já está com a gente. Vamos chamar o pastor Davi Lago. Éder também está conosco. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Tudo pastor bem, Kleber. pastor Davi? Bom, graças a Prazer Deus. falar contigo. Prazer ter esse tempo aqui para a gente conversar um pouco, pastor. Feliz. Amém. Agradeço aí por ter aceito o nosso convite para estar conversando nessa noite sobre o seu livro, Tem um Brasil papel para mim? Polifônico. Sim. Esse livro aqui, que é um livro de história, né? É um livro que fala do papel da política nacional, internacional, papel dos evangélicos. E você vai explicar melhor, porque é o autor, né? Então vai trabalhar com a gente aqui nessa noite com esse tema. Eu quero apresentar aqui aos nossos queridos amigos que já estão conosco na live, que Davi Lago é mestre em Teoria do Direito e graduado em Direito pela PUC Minas Gerais. É também pesquisador do Instituto Pensando Brasil e pastor batista. Ele publica artigos regularmente no seu website, www.davilago.com, e é casado com Natália e pai de Maria. Correto? Correto, pastor Cleverson? Mais alguma coisa a acrescentar na apresentação, não? Acho importante falar, agora eu estou ligado também ao LABO, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, aqui em São Paulo, pela Fundação São Paulo. Estamos liderando um grupo que estuda sobre o fanatismo religioso e político na PUC São Paulo. E os interessados podem
podem também procurar mais informações no site do LABO, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia. Um prazer, viu, pastor, a gente ter esse tempo agora. Prazer é nosso. É interessante, eu estava na leitura do seu livro, eu vi que hoje é uma data histórica, dia 5 de maio de 1945. Hoje estamos comemorando 75 anos que o comandante da Força Expedicionária Brasileira, General Mascarenhas de Moraes, enviou um telegrama ao presidente Getúlio Vargas comemorando a tomada de Monte Castelo, na Itália. É o dia de hoje, dia 5 de maio. Essa informação estava no livro lá, né? Foi a grande participação, efetiva participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil entrou tardiamente na Segunda Guerra Mundial. Houve uma pressão pública muito grande sobre o então presidente Getúlio Vargas, especialmente depois que nazistas eles atiraram e afundaram uma embarcação brasileira na costa brasileira, vitimando pessoas, cidadãos brasileiros. E aí o Brasil, então, entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, mas o Brasil não tinha, em 1944, um exército adequado para participar da Segunda Guerra Mundial. Então, por um ano, mais ou menos, o Brasil ele recebe aportes, treinamentos. Então, em 1945, os pracinhas, né, a Força Expedicionária Brasileira, tem uma participação pontual no final da guerra, mas muito efetiva, com a célebre tomada do Monte Castelo. Bem lembrado, eu não me lembrava que a data era hoje. Eu observei, falei, não, é mesmo dia da live com o pastor Davi Lago, e ele registrou isso em seu livro, né? Falando em pracinha, por muitos anos nós convivemos com o saudoso pastor João Pilso Sorém, esse pastor da PIB do Rio, que foi um dos pracinhas, e todo ano na Convenção Batista Brasileira, ele e mais alguns, e já faleceram todos agora, mas entravam fardados, e era aquele momento cívico dentro da Assembleia da Convenção. Eu recordo com muita alegria desse tempo que eu pude acompanhar esses últimos anos de vida desses homens que batalharam lá na Guerra Mundial. Não é verdade? Quem tiver interesse, puder um dia visitar o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, eles têm um museu lá, um espaço dedicado, aberto ao público, dedicado a contar um pouco dessa história, né? E também a Canção do Expedicionário, é uma das marchinhas que os soldados brasileiros cantavam na trajetória ao teatro de guerra, né, ao campo de batalha, como na linguagem militar. E é sempre bom lembrarmos isso, né? Literalmente são brasileiros que morreram a serviço da nossa pátria. Uhum. Davi Lago, atualmente você está lecionando ou não? Sim, esse grupo de pesquisa tem um trabalho também de reuniões, de aulas, são semanais, às quartas-feiras, onde nós estamos mapeando a teoria da tolerância. Mas eu estou tendo aulas no momento, eu ainda estou estudando esse semestre em especial, cursando uma disciplina dificílima com o professor Ronaldo Porto Macedo, na USP, no programa de pós-graduação, né, no doutorado da USP. Então, eu estou terminando aí os finalmente da minha formação para entrar numa fase de lecionar. Agora, é claro, nas atividades da igreja, são muitos convites e muitas participações. Eu, semana passada, ministrei lições de apologética num seminário aqui de São Paulo, a Faculdade Internacional Viva de João Pessoa. Em novembro, vou ministrar um módulo lá de cristianismo e política. E também na Faculdade Unida de Vitória. Nós participamos também essa semana de um simpósio lá com o professor Kenner Terra. Então, existem também essas participações mais episódicas também em seminários teológicos e de ciências da religião. Tudo isso, é claro, videoconferência, né? Nada presencial. Essa semana foram videoconferências. Já as universidades já estão plenamente ligadas agora no ensino online, para não travar o calendário.
Eu entrevistei sexta-feira o doutor Ivan Moraes, Durães, não sei se o senhor conhece, ele é Não conheço. pós-doutorado. Conhece ele, Não. doutor Ivan? E ele tem pós-doutorado em Coimbra, e ele tem 3 pós-doutorados. E ele é doutor também em Direito, e dá aula aqui na UMC, aqui em Mogi, é membro da PIB da Penha. Ele estava falando mesmo esse momento difícil que o mundo está passando e tem afetado as universidades, né? E por isso que a grande maioria, aliás, todas, né, fechadas e a ensino online, ensino à distância. Mas é um momento diferenciado que estamos vivendo, né, pastor Davi? É verdade. Já se fala, inclusive, agora do blended learning, que significa algo como ensino híbrido, tanto para crianças como para universidades. Tende a ser aí um fato agora para a educação, os sistemas educativos, ou seja, um misto, aulas presenciais, mas uma maior ênfase agora nas ferramentas online, nas ferramentas virtuais, especialmente as crianças, né? Eles chamam de AVA, né? Ambientes virtuais de aprendizado, né? Uma sigla AVA. São 1,5 bilhões de crianças e adolescentes nesse momento ao redor do mundo que não estão tendo aulas presenciais. Então, algumas dessas características, a tendência é que elas permaneçam mesmo após o término da pandemia. E que esperamos que passe rápido. Pastor Davi, o senhor escreveu recentemente o livro Brasil Polifônico. Eu gostaria quero agradecer a todos que estão conosco, entraram aqui. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, deixa aí. Nós vamos passar para o professor. Gostaria que o senhor explicasse para todos nós qual o significado deste nome, Brasil Polifônico. O que levou a gente sabe que muitas vezes não é nem o autor que sugere o nome, nas grandes editoras é uma conversa um com o outro, autor e editora, mas nesse caso, foi o senhor que sugeriu ou foi a editora? Como que surgiu aí? É o Mundo Cristão que deu a sugestão ou foi sua sugestão mesmo? O título foi a minha sugestão, né? Brasil Okay. Polifônico. A polifonia é um conceito primariamente, né, da música. São a diversidade de sons, mas ele tem também uma aplicação na filosofia, especialmente na filosofia da linguagem, nas teorias literárias, a partir de um autor chamado Mikhail Bakhtin, que vai usar a expressão polifonia para se referir às múltiplas vozes que um texto carrega. Ou seja, um autor, quando ele escreve um texto, ele carrega ali pressuposições, ele está dialogando com outras vozes, com outros autores. Então, é um lugar comum também nas teorias literárias. Mas, no título do nosso livro, a ideia não é tanto a polifonia da música, também não é tanto a ideia específica, restrita da teoria da linguagem, é mais como um sinônimo mesmo de pluralismo, de vozes diferentes que estão se levantando na nação brasileira. O Brasil, um país com uma baixa participação na cidadania, mesmo após a reabertura democrática, agora, especialmente de 2013 para cá, o Brasil vive algo semelhante a uma primavera cívica, com uma maior participação mais efetiva de setores da sociedade diante das causas públicas. Então, a ideia de Brasil polifônico é mais ou menos nesse sentido. Várias vozes contribuindo com o destino da nação brasileira, né? O Brasil hoje é mais a constatação de um fato, né? E eu procurei também sair da expressão pluralismo, que é uma palavra carregada de outros sentidos e também com outras aplicações, e aí deu certo. O subtítulo do livro não seria esse, seria algo como Razão, Fé e Democracia, mas o subtítulo do livro foi realmente uma opção da editora Mundo Cristão. Então ficou Brasil Polifônico, os evangélicos e as estruturas do poder. É um pouco da história do título do livro, pastor. Ok. E, por sinal, recomendo, excelente livro e vale a pena conferir lá o livro Brasil Polifônico, da Mundo Cristão. Esse é o segundo livro, né? Parece que o senhor escreveu junto com o juiz William Formigas, né? Foi o primeiro? Eu comecei a escrever cedo, né? Com 19 anos eu publiquei o meu primeiro livro, na verdade, chamado Salva Vidas, que é ligado à
ao Ministério com Jovens, Ministério Universitário. E aí participei por várias publicações, autopublicações, mas pela editora Mundo Cristão foram 2 livros. O primeiro, o livro Formigas, que é um livro de fé e trabalho, né, a partir do texto de Provérbios sobre as formigas, Provérbios 6. E o segundo livro, o Brasil Polifônico. A ideia dos 2 livros é o diálogo da tradição cristã com a sociedade, abrir linhas de diálogo com a sociedade. No caso do Formigas, fé e trabalho. No caso do Brasil Polifônico, fé e política. Então, o primeiro é mais ligado à área do trabalho e esse ligado mais à política, né? Exatamente. As Na interseções. na sua opinião, pastor Davi, você cita lá no livro que os evangélicos são quase 1/3 da população brasileira. E você afirma que não é possível que a voz dos evangélicos deixe de ser considerada nas principais discussões da nação. Na sua opinião, atualmente você não vê os evangélicos tendo a sua voz ouvida? Explique melhor isso para nós. O livro, o texto, ele é de 2017. É importante ressaltar isso. É um texto de antes das eleições gerais, eleições presidenciais de 2018. E o livro, que aponta no livro, o livro é uma denúncia, na verdade, não tanto a questão dos evangélicos serem ou não ouvidos, mas é um fato. A voz dos evangélicos, quando eles são 1/3 de uma nação do tamanho do Brasil, era uma voz agora incontornável. Então, partindo dessa constatação, o livro, eu faço uma denúncia que os evangélicos não aparelhem o poder e não tornem o Estado brasileiro um puxadinho da igreja. O livro inteiro, de capa a capa, é sobre isso, é sobre a manutenção dos princípios democráticos e especificamente contra um ponto: projetos obscuros de poder. Muitos evangélicos, eles aparelham as suas igrejas com pautas religiosas e não tem nenhuma proposta para as outras áreas do país, para a educação, para o turismo, para os esportes, para a economia, para a agricultura, para o meio ambiente. E eles reduzem, é uma visão reducionista do que é cidadania e do que é a política. Então, o livro eu aponto para isso. O problema não é você ser ou não cristão, ateu e participar da arena pública. O fato de você ter ou não uma fé, isso nem te qualifica e nem te desqualifica para a participação no debate democrático. Isso é algo constitucional. Ninguém será privado de direitos por razão de religião, de credo, de sexo, de raça. Isso está escrito explicitamente na Constituição. Mas o ponto não é esse. O ponto é, com tanta influência, quais são os projetos, então, democráticos? Quais são os projetos práticos, concretos para a nação? E há uma ausência desses projetos. Há uma ausência. O que adianta brigar tanto pelo poder se, quando está no poder, não tem nada a dizer, não tem nada a fazer? Nega a situação, nega a pandemia, nega os problemas concretos. Isso é muito preocupante e isso destoa da própria tradição, agora falando aqui de batista para batista, isso destoa da própria tradição protestante, da própria tradição batista. Não é isso que outras lideranças protestantes do passado ensinaram, a boas lideranças protestantes que deixaram um excelente legado para o mundo, como William Wilberforce, que acabou com o tráfico de escravos na Inglaterra, como Abraham Kuyper, primeiro-ministro na Holanda, que fundou as universidades modernizadas, e Martin Luther King, não precisa nem falar, que conquistou os direitos civis nos Estados Unidos no século XX. Então, a ideia do Brasil Polifônico é essa. A tônica do livro não é conquistar um lugar para os evangélicos falar. Isso aí já está provado que já está acontecendo. Aliás, é uma democracia. A questão é o que os evangélicos têm a dizer. Esse é o ponto do livro. É até risonho, né, a atuação de muitos vereadores nas cidades evangélicas, colocar o nome de um pastor na rua. Isso não é projeto político, né? Exatamente. Isso aí favorece só o gueto evangélico e esquece dos brasileiros, dos munícipes como um todo. Eu creio que nós temos muito a contribuir mesmo na política, somos uma voz que deve ser ouvida,
mas com algo concreto, que beneficie, independente de raça, de cor e de credo, beneficia a todos. É nesse ponto que você toca, né? Exatamente. O livro inteiro é sobre isso. E eu utilizo parte da minha dissertação de mestrado também, intitulada A Influência do Calvinismo na Fundação da Democracia Norte-Americana, que foi a minha dissertação de mestrado pela PUC Minas, que eu defendi em 2011. E aí, quando nós chegamos para o Brasil contemporâneo, nós podemos aprender inúmeras lições de como irmãos do passado se comportaram, mas parece que a igreja não aprendeu nada com a história, a olhar a vasta parte dos pastores que estão se manifestando no contemporâneo, e, aliás, carregam vícios da Igreja Católica medieval, que misturava política com religião, que foi um período terrível, que muitas pessoas chamam de período das trevas, e não é à toa. É por isso que Lutero bate pesado, né, escrevendo as 95 teses contra a venda de indulgência dentro da religião, e quando os evangélicos entram no poder, quer trocar favores com o governo, a troco de milheiro de bloco. Isso não tem nada a ver com política pública, isso não tem nada a ver com participação com cidadania. Isso é corrupção. E muitos evangélicos envergonharam o nome dos evangélicos lá em cima, no poder legislativo, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas dos Estados, falando que era uma bancada evangélica, mas era uma bancada que envergonhava o evangelho. Muito tempo. Tomara que isso mude, que esses homens leiam o Brasil Polifônico do Davi Lago e mude o pensamento, tá bom? Tem uma pergunta aqui, pastor Davi, do Bruno Leonardo, lá do Ceará. Ele é seminarista. Professor, como atua como o senhor é um cristão, como um professor cristão atua na universidade, onde o pluralismo e a diversidade têm dominado a mente desses jovens? A relação do cristão com a sociedade, ela é pautada pelos princípios do Evangelho. E Jesus, ele ensina no Sermão do Monte, por exemplo, que, olha, Deus, ele faz o sol raiar sobre justos e injustos, a chuva cair sobre os bons, sobre os maus. E o papel do cristão é resplandecer o amor de Deus em todos os ambientes, e não ficar simplesmente ofendendo, xingando as pessoas. O grande exemplo em Atos é Paulo no Areópago, quando ele chega diante de uma sociedade extremamente plural. Os antigos diziam, inclusive, que era mais fácil encontrar um deus na rua do que uma pessoa na Atenas antiga. Tamanho panteão dos deuses. E o apóstolo Paulo, ao invés de chegar lá, derrubando tudo, gritando com as pessoas, ele anuncia o evangelho. E faz isso de um modo muito inteligente. Ele parte da constatação do Deus desconhecido. Ele olha lá naquele panteão de Deus e fala, olha, eu vejo que vocês adoram muitos deuses, inclusive o Deus desconhecido. Puxa, que legal. Esse Deus que vocês não conhecem é o que eu conheço. E ele, de uma maneira guiada pelo Espírito Santo de Deus, apresenta ali, comunica a mensagem que ele acreditava, a mensagem que nós cremos do Evangelho. Então, a pergunta, ela tem respostas nas próprias páginas de Atos 17, que não deixa de ser um contraponto, um paralelo, na verdade, muito semelhante aos dias de hoje. Nós podemos aprender muito com a postura de Paulo em Atenas diante de uma sociedade plural. Por muito tempo, os evangélicos eram conhecidos como gentinha, pessoas sem cultura, pessoas que não têm o que contribuir. Mas isso tem mudado, graças a Deus. Isso, especialmente no Brasil, né, pastor? Porque sim, o protestantismo no Brasil é muito forte na Alemanha, os Estados Unidos, por exemplo. Harvard é a universidade que mais venceu prêmios científicos na história do mundo, do prêmio Nobel, inclusive. Harvard é o nome de John Harvard, um pastor, o reverendo John Harvard, que fundou aquela universidade. Aliás, não precisa ir muito, por exemplo, longe. Só de você olhar os símbolos das universidades, Oxford, Cambridge, Yale, Princeton, por exemplo, a própria Universidade de Harvard, no logotipo dessas universidades está lá o quê? Uma Bíblia desenhada, né? Não é à toa que é comum em todos os tipos de símbolos das universidades, porque remonta
as origens cristãs protestantes na maior parte dessas universidades. Então, no Brasil, isso era algo muito real. Agora, a tradição cristã como um todo era que sustenta grande parte da cultura ocidental. Outro dia eu vi um sociólogo dando uma entrevista para a Marília Gabriela, e ele disse que países dominados pelo catolicismo trouxe um atraso para a sociedade e países dominados pelos cristãos trouxeram um avanço. Você concorda com essa afirmação dele? Eu não entendi. Pode repetir, por favor, pastor? Esse sociólogo disse numa entrevista que países que foram colonizados por cristãos Sim. avançaram, cristãos evangélicos, protestantes. E países que foram colonizados por católicos, eles tiveram uma regressão. Você concorda com essa afirmação? Era uma afirmação relativa, né? Depende das mensuráveis, dos critérios utilizados para fazer essa constatação. Mas, por exemplo, ele cita Holanda, ele cita Estados Unidos, Alemanha. Eu conheço uma pesquisa assim concreta que mediu, por exemplo, a taxa de alfabetização das nações no início do século XX. Essa pesquisa está documentada num livro do Dr. James Kennedy, E se Jesus não tivesse nascido? Ele coloca essa pesquisa lá, que mostra algo assim: nações afastadas da fé cristã tinham uma taxa de alfabetização em torno de 40%, né? De 20% a 40%, quer dizer, uma alta taxa de analfabetos. Nações como a Índia, a China, é o exemplo da pesquisa. Outras nações de influência predominantemente católica, como o próprio Brasil, a Espanha, Portugal, uma taxa de alfabetização na casa dos 60%. E nações de maioria protestante, como os Estados Unidos da América, Inglaterra, Alemanha, Suíça, a taxa de alfabetização era superior a 94%, por causa da ênfase dada nas nações protestantes para a leitura da Bíblia, o indivíduo ler a Bíblia. É importante lembrar que a reforma protestante nasce nesse contexto, né? Lutero, ao traduzir o Novo Testamento para o alemão, ele dá a base do idioma moderno alemão, por exemplo, né? A tradução para o inglês, a King James, dá a base do vernáculo inglês moderno, claro, junto com as peças de William Shakespeare. Mas é inquestionável que nas nações protestantes a ênfase à leitura, não é à toa que foi João Calvino que formulou o sistema educacional público moderno. Essa ideia do Estado dar a educação às crianças, arcar com os custos da educação para que crianças fossem alfabetizadas, isso remonta à experiência de Genebra com Calvino, com a influência direta do calvinismo. Então, é muito importante o resgate dessas noções históricas, porque você, gostando ou não, querendo ou não, são fatos históricos que, quando caem no esquecimento, comprometem o próprio presente. Uhum. Interessante também que eu anotei aqui da leitura do seu livro, que ao mesmo tempo que a voz dos evangélicos deve ser considerada, você diz que os evangélicos também precisam saber ouvir vozes dissonantes, mas igualmente relevantes no contexto de uma sociedade plural. Na sua opinião, quando você escreveu em 2017, os evangélicos não concordam com outras vozes que não batem com aquilo que eles creem? Explica para nós. Sim, existe um princípio evangélico muito claro na Bíblia, evangélico relacionado à Bíblia, que diz assim, que nós devemos orar pelas autoridades com um objetivo muito claro, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda a dignidade e piedade. O apóstolo Paulo utiliza 4 adjetivos que apontam na mesma direção: pacífico, tranquilo, com dignidade, piedade. Esses são os contornos de uma sociedade cristã, ou de uma sociedade onde a fé cristã realiza um impacto. Há espaço para todas as pessoas, e não uma guerra para matar o que pensa diferente, como aconteceu, infelizmente, na Irlanda, né? A Irlanda do Norte, a briga de facções terroristas protestantes com facções terroristas católicas. Isso deixa de ser
sai da alçada do evangelho, porque não, a nossa guerra, nossa luta, explicitamente diz o texto do Novo Testamento, não é contra a carne ou sangue. Não existe um comando para a igreja se tornar uma revolução armada. Não existe. As cruzadas, isso é um delírio. Isso é um delírio. Uma criança lendo a Bíblia entende isso. Você tem que deturpar muito o conteúdo das escrituras para chegar em conclusões, anomalias como essa. Então, eu penso que grande parte dos evangélicos hoje, infelizmente, não sabem ouvir vozes dissonantes, são impositivos, são intolerantes, fazem exatamente o que eles acusavam nos outros, ou seja, a intolerância, infelizmente se torna a prática deles, discursos de ódio, pessoas que ficam no Twitter. Hoje uma senhora que fala no Twitter que é avó católica, estava 7 da manhã xingando pessoas lá no Twitter. Eu até fiquei bravo com ela, coloquei: minha senhora, seus netos vão ter vergonha de uma coisa dessa, quando eles tiverem consciência que a avó deles acordava 7 da manhã para xingar outras pessoas no Twitter. E isso está completamente errado, né? O ódio é obra da carne. Está escrito isso na Bíblia. Agora, Jesus ele falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o caminho do evangelho, o fruto do Espírito é amor, ele é paz, ele é mansidão. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, os evangélicos, eles precisam entrar na linha, sabe? Eu tenho toda a liberdade de falar. Eu sou filho, neto, bisneto de pastor evangélico, desde menino na igreja. Então, conheço as pessoas e estão errados. São insustentáveis, são posições insustentáveis diante do evangelho. E digo mais, aqui agora falando de irmão de fé para irmão de fé, prestarão contas a Deus. Porque o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 12 que nós prestaremos conta de cada palavra que saiu da nossa boca. E essas pessoas que hoje estão manchando a reputação aí do evangelho com a mácula do ódio, com a mácula da intolerância, com a mácula do racismo, da misoginia, toda forma de preconceito, toda forma de maltrato ao próximo, ao invés de praticar solidariedade, ao invés de uma vida ética, ao invés de uma vida proba, ao invés de uma vida com caráter que Jesus ensinou, eles prestarão contas a Deus. Eles prestarão contas a Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que a igreja brasileira se desperte também desse estado zumbi que ela se encontra. E é interessante você estar falando, não é só contra pessoas de fora, que não é cristã. Havia um embate até pouco tempo atrás, até entre denominações. Graças a Deus está mudando esse quadro, mas ainda tem alguns ranços de uma outra denominação, é pentecostal, não é tradicional, nós não podemos. Há um pouco tempo atrás, não tinha comunhão, não tinha intercâmbio entre outras denominações tradicionais com pentecostais. Isso era, desculpe o termo baixo, era uma burrice, né? Nós não poderíamos jamais agir dessa forma. Jesus ensinou o contrário de tudo isso. Isso não é o discurso de Jesus, o discurso do ódio. O discurso de Jesus é o discurso do amor. Ele diz que ele veio para deixar a paz. E os evangélicos viviam em guerra. Não é verdade? O discurso do amor, ele é irritante, né? Ele é irritante porque ele ensina você a abrir mão do teu orgulho. Então tem gente, vem falar de amor pra cima de mim. Mas Jesus falava de amor, por isso que as pessoas odiavam ele. Então, às vezes você está mais do lado dos crucificadores do que do lado dos crucificados. Jesus nunca falou assim: pegue seu AR-15 e siga-me. Ele falou: pegue a cruz e siga-me. Jesus nos ensinou entregarmos a nossa vida, não tirar a vida de ninguém. Está escrito em Filipenses capítulo 2, seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que ele se entregou, ele se tornou servo, deu a vida, né? Jesus, ele ensina, esse é o caminho do discipulado. Por isso que o Dietrich Bonhoeffer fala lá que o pessoal gosta de uma graça barata. É muito fácil ficar ofendendo as pessoas, é muito fácil você ser uma pessoa que não propõe nada, mas o amor, ele é propositivo, o amor, ele é misericordioso. E isso irrita as pessoas, irrita o ego do ser humano, né? Irrita o ego do ser humano. Agora, com relação às brigas internas da igreja, isso também está documentado no Novo Testamento. O que diz lá? Que a igreja é um corpo no qual cada um de nós é um membro. Falta só ter um desenho, faltou só desenhar. Então, de tão simples que é,
O olho não tem a mesma função do estômago. O apóstolo Paulo utiliza até uma linguagem infantil. É uma linguagem didática extrema para dizer que cada um cumpre uma função diferente. Que não faz sentido a pessoa, o olho brigando com o pé. Um precisa do outro. Eles estão interligados. É o corpo de Cristo. E é impressionante como algumas pessoas são literalmente os fariseus contemporâneos. Eles acham erro em tudo, tudo que os outros fazem está errado, tudo é oportunidade para eles se autopromoverem, para falar mal dos outros. Agora, o descanso que nós temos é que Deus, ele provará os corações. É verdade. E é interessante, Jesus fala para dar a outra face, né? Muitos não querem dar a outra face. Não, é muito Para difícil. caminhar mais É uma por isso que trilha, o caminho né? é estreito. Caminho estreito, e poucos passam por ele. Mas, pastor, o senhor deixa no final do seu livro, o senhor comenta lá sobre 3 eixos, né, para entrar num consenso, num diálogo. Né? O senhor cita lá, aponta 3 eixos para um diálogo democrático, justo e construtivo. Comente sobre eles para nós. A ideia do livro é apontar um caminho comum, né? Um ponto de partida que seria a Constituição, o respeito pelas leis, né? Ou seja, qual que é o ponto de partida? Se eu não respeito a lei comum, não tem um ponto de partida. Aí se torna monólogos simultâneos ao invés de um diálogo verdadeiro. Então, a Constituição, ela estabelece balizas e nós precisamos nos apegar à Constituição. O texto ele ficou até um pouco profético ante os acontecimentos das últimas semanas, né? Ele é de 2017 e reafirmando. Quando você escuta na televisão alguém falar assim, fulano de tal rasgou a Constituição. Mentira, a Constituição continua valendo, isso é tudo papo furado. É tudo manobra retórica vazia. A Constituição está valendo. Então, o ponto de partida é o respeito pela Constituição, pelas competências. Você fala da igreja, de assuntos religiosos em ambientes religiosos, você não tem que transformar a universidade num puxadinho da igreja. A universidade é o lugar onde a ciência é debatida. Né? Assim como o governo é o lugar onde a gestão pública deve ser priorizada. E não, a Constituição coloca essas balizas para organizar a sociedade. Então, não tentar misturar competências. Esse é o ponto de partida de uma sociedade plural. O segundo ponto é a tolerância ou o respeito. Tem outras pessoas que eu não entendo. Elas são contra a tolerância. Tolerância não é ecumenismo. Ecumenismo é caminhar, às vezes, em uma direção. O ecumenismo, na verdade, teológico, não tanto o ecumenismo prático, né, que fica semelhante à tolerância, mas o ecumenismo ou o universalismo, nesse sentido de tudo é igual, todas as religiões são iguais, eu tenho que abrir mão das minhas convicções. Isso realmente, nós somos cristãos e o cristianismo, por definição, o cristianismo ortodoxo, ele é exclusivista. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Não há salvação fora de Jesus, como diz a Bíblia, né? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, tolerância não é isso. Tolerância tem a ver com respeito ao próximo. Tolerância tem a ver com a capacidade de conviver com o próximo, sem ofendê-lo, sem agredi-lo. Então, esse é um segundo eixo que o final do livro aponta. Nós precisamos ser pessoas que respeitam as demais. Exercer a cidadania terrena de modo digno da nossa cidadania celestial. E o terceiro eixo é a educação e a ética. Né? A sociedade brasileira, nos últimos anos, ela elevou a expectativa sobre o comportamento dos agentes públicos. O brasileiro não estava nem aí para nada, agora não. A régua ficou mais elevada. Se espera agora uma maior compostura. Não se espera mais que o presidente fique mandando os outros calar a boca. Isso é coisa do passado. Isso é coisa de república de banana. Isso é coisa de briga do ginásio, da quinta série. Então, hoje, se espera mais. Se espera que eles não sejam corruptos, não faz mais que obrigação, mas se espera que sejam pessoas competentes, gestores competentes, né, da coisa pública. Então, a ética e a educação, o avanço na educação. O Brasil tem os piores índices do PISA, que avalia a educação.
As crianças brasileiras, 93%, de acordo com esses dados, 93% das crianças, dos jovens brasileiros, saem da escola sem entender as contas básicas de matemática, né? 87% dos brasileiros são praticamente analfabetos funcionais. 87 não, um terço, eu confundi os dados. Um terço dos brasileiros de 15 a 64 anos, cerca de um terço, 27% é o dado, 27%, são analfabetos funcionais, ou seja, conseguem ler uma placa, mas são incapazes de compreender um texto. Então, uma nação com baixa capacidade de inovação, uma nação assim, ela não vai para frente. Então, é um terceiro eixo, investir em educação. Nós temos um ministro da Educação que é uma vergonha para a história do Brasil. É uma vergonha para a história do Brasil. O ministro da Educação que ofende a China gratuitamente, que fica tuitando coisas sem nenhum sentido, sem pé e sem cabeça. É o retrato da situação educacional do Brasil. Um povo que pegou fogo o Museu Nacional, um povo que não preserva a própria cultura. Então, como é que vai para frente sem esses três eixos? Esses três eixos são lições milenares, são lições respaldadas pela tradição cristã. Nós precisamos ter uma base constitucional, nós precisamos ter tolerância e nós precisamos de ética e educação. Sem esses eixos elementares, nós vamos ficar vendo essa gritaria na rua e as pessoas morrendo, crise econômica, vai só atrasar o projeto brasileiro em mais uma década. Aliás, nós estamos vivendo três crises, né? A crise sanitária, a crise econômica e não era para estar a crise política, provocadas, né? Provocada, de uma forma lamentável. Mas tem uma pergunta aqui, pastor Davi. Na sua opinião, qual seria, deve ser isso, a postura de Lutero, Martim Lutero, diante da sociedade em 2020? Aí é uma imaginação. É difícil falar, né? É difícil falar. Lutero, ele era bem revoltado, né? Ele era alguém que, como ele disse na dieta de Worms, a não ser que eu seja convencido pela reta razão e pelas escrituras, eu não mudo as minhas posições. Ele era esse tipo de pessoa. E hoje em dia, você vê pessoas que estão fechadas com outras pessoas, não pela razão e muito menos pelas escrituras, mas por interesses próprios, por muita incompreensão da realidade, por falta de vontade de fazer o bem ao próximo. A vida vazia de muitas pessoas, ela cria um espaço para que a pessoa se torne cheia de ódio, perturbe, encontre chifre em cabeça de cavalo. E isso Lutero não era. Lutero era alguém que argumentava, Lutero propunha debates sérios. Lutero, ele propôs 95 teses, todos sabemos. A origem não era uma revolta pela revolta, ele queria arrazoar, ele queria conversar. Peraí, como é que vocês estão vendendo indulgências? Como diz a tese número 62, Cristo é o tesouro da igreja. Cristo é o tesouro da igreja. Eu fico indignado de ver pessoas que se intitulam pastoras idolatrarem lideranças políticas. Quando o apóstolo Paulo disse assim, Cristo é Senhor, no grego, né? Cristo é Kyrios. É porque Cristo estava acima do imperador romano. E o cristão era alguém que simplesmente se curva diante de Jesus. A aliança dele é com Jesus, não é com nenhuma ideologia. Essas coisas têm uma importância secundária. As lideranças políticas têm um valor secundário. E essas pessoas prestarão contas ao Senhor que julga vivos e mortos. Dá até preguiça de ficar olhando, né, as guerras no WhatsApp. Por um lado, um a favor do governo, outro contra o governo. Dá muita preguiça. Dá muita defender o outro. Oi? Exatamente. E algumas pessoas também são infelizes nos seus casamentos, com a sua família, e elas têm tempo de sobra para ficar perturbando os outros, né? Graças a Deus não é o meu caso. Amém. Tem uma pergunta aqui também, Edu Klein. Obrigado, Edu, pela participação. Qual o modelo de polis ideal para a nova década? É uma pergunta muito difícil, né? Muito difícil. O Francis Wolff, que é um grande pensador contemporâneo, ele aponta, na verdade,
três possíveis caminhos, três macrocaminhos para a polis do futuro. O primeiro caminho é o que ele chama de cosmópolis, que é a tendência de o mundo se globalizar por completo e se tornar como se fosse uma só nação. Não é tanto um estado mundial, mas é a questão das cidades se integrarem, como está acontecendo economicamente. Essa é uma primeira tendência. O mundo do futuro será uma única cosmópolis. Uma segunda hipótese que o Francis Wolff aponta é os seres humanos serem subjugados pelas máquinas, né? Ele fala sobre isso, que o futuro, você está vendo agora muitas pessoas perdendo empregos e isso criar uma instabilidade para o futuro, dos seres humanos serem dominados pelas máquinas. Ele aponta isso cada vez mais como uma possibilidade real no mundo da inteligência artificial, da já chamada indústria 4.0. E uma terceira hipótese que ele fala seria a mais pé no chão, menos extremista, né? Do mundo ficar desumano ou do mundo virar uma cosmópolis, uma cidade só. É o meio termo entre essas duas hipóteses extremas. Ou seja, um refinamento dos estados nacionais. Os estados nacionais caminharem de uma maneira que eles consigam reduzir as desigualdades internas, as desigualdades entre eles. É claro que isso é em termos utópicos. Nós não podemos praticar futurologia, né? Deus nos deu a memória para lembrar do passado, mas ele só deu a esperança para ver o futuro. Nenhum de nós tem essa possibilidade. Mas o Francis Wolff, ao colocar esses três eixos principais, mostra um pouco do que pode ser, em linhas gerais, o mundo do futuro. Tem uma pergunta aqui da pastora Juliana Campos. Como governar segundo esses dados de analfabetismo funcional? É muito difícil, né? Por isso que tem que investir na educação de base, a escola primária, né? É assim que se dá um salto em médio prazo, não é algo de longo prazo. Em médio prazo é possível mudar muita coisa no Brasil se nós letrarmos as crianças, né? Essa é uma das receitas das nações protestantes na história, quando as crianças, desde cedo, recebiam uma atenção, um cuidado especial. Eu destaco aqui um projeto que fala sobre isso, querida, que fez essa pergunta, chamado Prioridade Absoluta, do Instituto Alana. Um dos coordenadores desse instituto aqui de São Paulo, é um instituto referência nesse assunto, é o Dr. Pedro Artung, doutor pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Direito, e eles têm esse projeto chamado Prioridade Absoluta, que procura reunir vários pensadores e boas práticas de governança ao redor do mundo para solucionar um problema grave como esse, que é uma política, uma democracia, num lugar com baixa capacidade de compreensão de textos. Ok. Estou perguntando se a live vai ficar gravada. Vou tentar gravar, vou ver se eu consigo. Mas nós podemos gravar outras também, né, pastor? Não tem problema. Podemos sim. Será um prazer, pastor Davi Lago. Nós temos um tempo, a live é 1 hora, e estamos caminhando para o final, infelizmente. Quando o assunto é bom, o tempo passa rápido. Mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem final para todos nós que estamos aqui ao vivo e todos que estão acompanhando na live, e faça uma oração no final para terminar a nossa live. Pode ser? Quero lembrar que amanhã, às 21 horas, vou estar recebendo o jornalista Jair Fernandes, lá da Bahia. Ele é pastor da PIB de Serrinha e é jornalista, tem o seu mestrado nos Estados Unidos. Ele vai conversar sobre a imprensa amanhã, papel da imprensa, como a imprensa está atuando e se ela está sendo aceita pelo governo, não está, como que está a parte da imprensa. Amanhã, às 21 horas. Convido a todos, quero agradecer muito mesmo, Davi Lago, por bater esse papo com a gente aqui. Eu admiro muito a sua pessoa, você é um jovem brilhante, uma mente aí fantástica e tem muito a nos ensinar e que Deus continue te abençoando. Amém? Pastor, obrigado. Deus abençoe. Eu fiquei muito feliz com o convite. Foi uma honra para mim
esse momento aqui com o senhor, conversando um pouquinho essas questões. Essas perguntas finais aí do Euler sobre se o governo está dando um bom exemplo. Eu acho que não está dando um bom exemplo, ele poderia fazer muito mais, entregar mais, assim como prometeu. O outro querido aqui, o Harrison, sobre a social-democracia, ela tem uma origem luterana, né? A economia social de mercado começa a ser gestada no final do século XIX por lideranças luteranas na Alemanha. É uma história muito interessante, também tem raiz protestante. Podemos conversar sobre isso em outras lives. Mas olha, queria deixar um abraço aos que nos acompanharam agora e desejar aí um restante de semana, um mês de maio abençoado para todos, e é sobre isso que eu gostaria de orar também. Deus, muito obrigado por que o Senhor possa tirar a ansiedade dos nossos corações, guardar, ó Pai, o nosso discernimento, para que possamos tomar decisões que honrem o Teu nome, glorifiquem o Teu nome. Tem misericórdia de todos nós, guarda-nos, e que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. É a nossa oração, em Teu nome. Amém. Amém. Eu gostaria de mencionar um livro, o senhor citou Abraham Kuyper, né? Ele escreveu um livro sobre calvinismo. O que o senhor achou desse livro? Já chegou a ler, não? Sim, é uma palestra, uma série de palestras muito importante, onde o Kuyper ele aborda outro aspecto que normalmente é o aspecto que as pessoas falam no calvinismo, a questão do livre-arbítrio e da pré-determinação de Deus, as pré-escolhas, a predestinação. O Kuyper vai noutra direção, mostrando como que a fé cristã se relaciona com outras áreas da sociedade, não apenas de modo prático ou pragmático, mas de um modo reflexivo, intelectual. Qual que seria uma visão com contornos cristãos da economia, da pedagogia, da educação, do Estado, do direito? Então é um livro muito interessante que aborda outra dimensão da tradição calvinista. É extremamente recomendado para aqueles que gostam desse assunto. Joia. Valeu, Davi. Um abraço. Que Deus te abençoe. Quero mais papos interessantes sobre esses, viu? Um abraço. Fica na paz. Tchau. Um abraço a todos que estão acompanhando. Deus abençoe e obrigado.